Quem controla quem quando duas almas opostas se encontram? Essa é a pergunta que quase ninguém ousa fazer, porque a resposta ameaça desmoronar tudo o que você acredita sobre força emocional, vulnerabilidade e poder psíquico. Jung já dizia que a sombra sempre escolhe a luz para se alimentar. Mas o que acontece quando a luz aprende a enxergar a própria escuridão? Há algo profundo, quase indecifrável, que desperta quando o empata percebe que sua sensibilidade nunca foi fraqueza, e sim uma arma que o narcisista não sabe como desativar. Você já sentiu que há um jogo invisível acontecendo por trás de cada palavra, cada silêncio e cada olhar? Como se alguém estivesse tentando tocar seus instintos mais primitivos sem que você percebesse. Jung chamaria isso de dança entre arquétipos. Uma guerra simbólica onde nenhum movimento é acidental. O narcisista tenta controlar as narrativas, mas esquece de observar o terreno onde pisa. O empata, por outro lado, sente tudo, mas nunca foi treinado para decodificar o que sente, até agora. Porque existe uma técnica que inverte esse tabuleiro sem que o agressor jamais perceba. E se eu te dissesse que o maior poder do empata não está no amor, na bondade ou na compreensão, mas em algo muito mais desconfortável? Algo que Jung descreveu como um mergulho na própria sombra. Um encontro íntimo com partes reprimidas que, quando despertas, transformam a sensibilidade em percepção estratégica. Existe um ponto, quase imperceptível, onde o narcisista perde a vantagem psicológica. E nesse instante, o empata deixa de ser alvo para se tornar espelho, o tipo de espelho que revela tudo o que o outro tenta esconder. Mas por que essa técnica é considerada proibida? Por que tantos evitam falar sobre esse mecanismo que transforma a vítima no elemento mais perigoso da relação? Talvez porque ninguém está preparado para admitir que o empata pode sim dominar o narcisista, não através de confrontos diretos, mas por meio de uma presença interna tão silenciosa e tão consciente que desarma toda manipulação. Jung dizia que quem domina seus próprios símbolos domina o mundo interior do outro. E é justamente aqui que o jogo muda, sem que o narcisista veja o movimento. Agora surge a pergunta que poucos têm coragem de encarar. O que acontece quando o empata finalmente entende o poder que carrega? Quando enxergamos a própria sombra, não somos mais controlados por ela, e quem vive de controlar os outros não sabe sobreviver sem esse domínio. Há uma técnica, escondida entre linhas discretas da psicologia profunda, que leva o empata a esse estado de lucidez estratégica. Uma técnica que você está prestes a descobrir, mas apenas se for capaz de atravessar o caminho inteiro até o fim, porque verdade alguma é revelada àqueles que desistem no meio do labirinto. Há um instante silencioso em que o empata percebe que aquilo que sempre chamou de sensibilidade talvez seja, na verdade, um radar ancestral, um órgão psíquico que capta vibrações que o narcisista tenta esconder até de si mesmo. Esse instante nunca chega como um estalo, mas como um incômodo suave, quase imperceptível, que se arrasta pela pele como uma memória antiga tentando voltar à tona. Jung diria que é a sombra sussurrando, pedindo para ser vista, pedindo para ser reconhecida. E é nesse sussurro que tudo começa a mudar, mesmo que você ainda não perceba a profundidade dessa mudança. Porque quando o empata começa a ouvir o que não foi dito, o jogo emocional deixa de ser um labirinto e passa a ser um mapa. A presença do narcisista sempre parece maior do que deveria ser, como se fosse uma figura ampliada por dentro, projetada por inseguranças que ele jamais admitiria. Mas quando o empata observa mais de perto, algo desconfortável surge. A grandeza é fachada, mas a necessidade de controle é real. Esse reconhecimento não vem com raiva nem julgamento, mas com um estranho senso de lucidez, como se você estivesse vendo pela primeira vez o mecanismo oculto por trás da máscara. Jung sempre alertou que aquilo que o outro desperta em nós não é aleatório. Há uma correspondência simbólica, uma ponte invisível entre sombras complementares. E é nesse ponto que o empate
empata começa a perceber que a vulnerabilidade sempre teve uma inteligência própria. O desconcerto surge quando o empata percebe que o narcisista nunca teve poder sobre ele, apenas sobre versões internas que ele ainda não compreendia. A manipulação não funciona quando você enxerga a origem do golpe. A sedução não funciona quando você reconhece a estratégia emocional por trás do encanto. Algo dentro de você desperta, não como imposição, mas como clareza. A clareza de perceber que a sua profundidade sempre foi temida, nunca admirada, porque o narcisista sabe que não consegue nadar onde você respira. Jung chamaria isso de confronto com o inconsciente, o momento em que a luz ilumina aquilo que tentaram te convencer que era escuridão. Aos poucos, o empata começa a notar detalhes que antes pareciam sem importância. A mudança de tom quando você afirma seus limites. O olhar inquieto quando você não reage como o script emocional previa. O silêncio que aparece quando você se recusa a interpretar o papel de sempre. Esses detalhes são portais invisíveis, pequenas brechas onde o narcisista revela seu medo primordial, o medo de perder o controle da narrativa. E é justamente nesse medo que repousa a primeira chave do poder proibido, porque quem observa sem se perder, domina sem tocar. Essa é a essência do olhar consciente que Jung tanto descreveu. O empata, então, percebe que sua sensibilidade nunca foi sobre sentir demais, mas sobre perceber cedo. Você vê padrões antes que se formem, sente distorções antes que se manifestem e intui intenções antes que sejam confessadas. Mas por não compreender esse dom, você sempre o usou contra si mesmo. Agora, pela primeira vez, ele se volta a seu favor. É como se um ciclo ancestral estivesse se rompendo dentro de você. Não com barulho, mas com um realinhamento silencioso que muda tudo. E nesse silêncio, a máscara do narcisista começa a parecer fina demais para sustentar o peso do próprio personagem. A cada nova interação, o empata sente um deslocamento sutil. Não é mais sugado para dentro do drama emocional alheio. Em vez disso, ele se mantém presente, firme, quase imperturbável. Essa mudança não é uma técnica aprendida, mas uma consequência natural de enxergar o jogo de fora. Jung dizia que, até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Mas quando o empata torna consciente o inconsciente do narcisista, algo completamente novo acontece. O controlador perde a bússola. Ele não sabe o que fazer com alguém que não entra no teatro emocional preparado para ele. É aqui que o narcisista começa a se revelar sem querer. Cada tentativa de manipular vira transparência. Cada ataque vira confissão. Cada silêncio vira evidência. O empata não precisa responder, não precisa confrontar, não precisa vencer. A verdadeira força surge da neutralidade interna, um estado onde nada te arrasta, nada te puxa e nada te desequilibra. Jung chamava isso de individuação, o momento em que você deixa de ser personagem da psique alheia e volta a ser autor da própria narrativa. E quando isso acontece, o narcisista perde a única arma que ele realmente tinha, o controle emocional sobre você. De repente, o empata percebe algo devastador e libertador ao mesmo tempo. A fragilidade que o narcisista esconde é maior do que qualquer abuso emocional que ele possa provocar. Por trás da arrogância, há desespero. Por trás da frieza, há um vazio desesperado por validação. Por trás da manipulação, há medo crônico de ser visto. Não é empatia que te mostra isso, é consciência. Uma consciência profunda e silenciosa que desnuda o outro sem violência, apenas com percepção. E essa percepção torna o empata perigoso para quem vive de controlar narrativas. Nesse ponto, o narcisista começa a vacilar. Os padrões de sempre não funcionam mais. O jogo não responde aos estímulos normais. É como se o empata tivesse acessado um código interno, um mecanismo psicológico que inverte o fluxo do poder. Mas nada disso é dito em voz alta.
nada é confrontado, nada é exposto. O verdadeiro impacto acontece no plano invisível, onde todas as batalhas reais são travadas. E o empata percebe que, ao encontrar a própria sombra, deixa de ser presa e se torna espelho. Um espelho tão claro que o narcisista não suporta olhar. E então surge uma pergunta inevitável, uma pergunta que ecoa como um presságio dentro da alma. Se o empata tem esse poder silencioso, por que ninguém lhe ensinou a usá-lo antes? Talvez porque o mundo tema aquilo que não pode controlar. Talvez porque sensibilidade consciente é uma força antiga, primordial, que desafia qualquer estrutura baseada em domínio. Ou talvez porque esse conhecimento sempre esteve escondido sob camadas de medo, culpa e histórias mal contadas. Mas agora, pela primeira vez, você está vendo o que sempre esteve ali, e nada disso pode ser desvisto. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um momento quase imperceptível em que o empata começa a sentir que algo dentro dele se reorganiza. Não como uma decisão consciente, mas como um despertar inevitável. É como se um portal interno se abrisse e, pela primeira vez, ele enxergasse a própria história sem as distorções impostas por quem tentou moldar sua percepção. Jung dizia que a psique revela sua força quando deixamos de fugir daquilo que tememos. E nesse instante, o empata percebe que o medo nunca foi seu. Foi herdado, projetado, sugerido. O verdadeiro eu sempre esteve ali, esperando o silêncio necessário para emergir. Quando o empata entra nesse estado de lucidez, algo estranho acontece. Ele começa a observar o narcisista não como um inimigo, mas como um mapa. Cada reação, cada tentativa de controle, cada manipulação emocional revela mais do que deveria. O narcisista acha que está ocultando o jogo, mas está expondo suas rachaduras. E o empata, profundamente treinado pela vida a sentir o que ninguém vê, reconhece nessas rachaduras algo familiar. Não porque ele seja igual ao narcisista, mas porque, em algum lugar da infância, aprendeu a sobreviver interpretando sinais que ninguém explicava. É esse aprendizado silencioso que agora se torna arma. A partir daí, o empata começa a tocar uma camada da psique que sempre evitou, a própria sombra. Jung alertava que enfrentar a sombra é como dialogar com um adversário que também é parte de nós. Não se trata de vencer, mas de integrar. E nesse processo, o empata descobre que a vulnerabilidade que sempre carregou não é brecha, é farol. O narcisista vive de esconder suas sombras. O empata ganha força quando as encara. É isso que desequilibra o jogo. Não é confronto, é consciência. Uma consciência tão profunda que faz o manipulador se perceber, muitas vezes pela primeira vez, diante de alguém que realmente o vê. Esse novo estado faz o empata perceber que o vínculo com o narcisista nunca foi uma coincidência. Há algo arquetípico ali, quase mítico. A sensibilidade que enxerga o mundo por dentro acaba atraindo personalidades que vivem de máscaras, porque onde há luz, a sombra tenta se projetar. Mas quando essa luz deixa de ser ingênua, ela ilumina mais do que o narcisista deseja. E isso cria um desconforto crescente. Ele tenta rearranjar o jogo, cria tensões artificiais, provoca, silencia, manipula. Mas quanto mais ele tenta controlar, mais fica evidente sua dependência emocional. Uma dependência que ele jamais confessaria, nem sob tortura psíquica. É então que surge o paradoxo. O empata, por sentir tanto, sempre acreditou ser o lado frágil da relação. Mas quando a consciência desperta, a fragilidade se transforma em profundidade, e a profundidade se transforma em poder interno. Um poder silencioso, que não grita, não expõe, não humilha,
apenas observa, e essa observação atenta é absoluta. O narcisista, acostumado a atuar sobre mentes desatentas, percebe pela primeira vez uma resistência que ele não entende. Não é ataque, não é defesa, é presença. E presença consciente é a linguagem que o narcisista não sabe decodificar. À medida que esse estado evolui, o empata sente algo novo emergindo, um distanciamento emocional saudável, quase meditativo. Não é indiferença, é clareza. A clareza de perceber que o caos emocional do narcisista nunca pertenceu a ele. Essa separação interna é o que Jung chamava de diferenciação do self, o processo em que você deixa de ser extensão da dor alheia e se torna responsável apenas pela própria jornada. E é essa diferenciação que desarma completamente o narcisista, porque ele não consegue manipular alguém que não reage nos territórios em que ele costuma atacar. Essa clareza cria uma mudança ainda mais profunda. O empata começa a ouvir não apenas o que é dito, mas o que está escondido por trás do silêncio. Cada pausa vira revelação, cada gesto vira um símbolo, cada comportamento repetido vira evidência de um padrão emocional primitivo. A sensibilidade deixa de ser ferida e se transforma em lente. E através dessa lente, o empata enxerga o vazio que o narcisista tenta esconder com tanta violência emocional. Ver esse vazio não gera pena, gera compreensão. Não compreensão afetiva, mas compreensão estrutural, como quem finalmente entende a lógica de uma máquina quebrada. Esse entendimento provoca uma transformação inevitável. O empata para de tentar salvar o narcisista, para de justificar, interpretar, proteger, para de oferecer explicações para atitudes que nunca foram erro, mas estratégia. Esse desapego interno é devastador para o narcisista, porque ele depende do fornecimento emocional que o empata sempre entregou sem perceber. Quando esse fornecimento cessa, o narcisista entra em desespero silencioso. Ele pode até agir com mais violência psicológica, pode aumentar o controle, pode tentar inverter a narrativa. Mas tudo isso é apenas confirmação do que o empata já sabe. O poder sempre esteve do lado de quem sente, não do lado de quem manipula. E então, como um movimento natural, sem esforço consciente, o empata percebe que já não está mais dentro do jogo. A consciência criou distância, a distância criou percepção, a percepção criou autonomia, e a autonomia é a ruína do narcisista, porque ele não sabe lidar com alguém que não depende da aprovação dele. Nesse ponto, a inversão completa se revela. O narcisista se perde tentando recuperar o controle, enquanto o empata se encontra ao reconhecer que nunca precisou ser controlado. Jung dizia que o verdadeiro poder nasce quando você deixa de buscar força fora de si. E aqui, o empata descobre exatamente isso. No fundo desse processo, surge uma sensação quase indescritível. Não vitória, não vingança, mas retorno. Um retorno a algo anterior à dor, anterior ao vínculo, anterior ao trauma. O empata sente como se estivesse recuperando uma parte perdida de si, uma parte que não pertence ao narcisista, nem à relação, nem à história, mas ao próprio self. E essa recuperação é o que torna a técnica proibida tão poderosa, porque ela não transforma o empata em dominador, ela o transforma em alguém impossível de dominar. Há um ponto na jornada em que o empata começa a sentir o próprio corpo reagir de forma diferente, como se cada célula estivesse despertando de um torpor emocional que durou anos. Não é uma transformação barulhenta, é um realinhamento interno que surge como um eco vindo de muito longe, talvez de partes suas que foram silenciadas para sobreviver. Jung dizia que tudo aquilo que reprimimos ganha força no escuro, e quando finalmente permitimos que volte à luz, a psique inteira se reorganiza. O empata sente isso como uma vibração tênue, quase sagrada, como se estivesse tocando pela primeira vez o próprio núcleo,
E nesse toque, o narcisista perde algo que nunca percebeu depender: o controle sobre a sua reação emocional. Com essa nova percepção, o empata começa a enxergar o narcisista de uma forma que ele jamais imaginou possível. Não como ameaça, não como enigma, mas como alguém preso na própria máscara. Uma prisão decorada com arrogância, vaidade e discursos de grandeza, mas ainda assim uma prisão. Cada gesto de superioridade agora parece um pedido desesperado para não ser visto de verdade. A grande virada acontece quando o empata percebe que o narcisista não o escolheu por força, mas por profundidade, porque apenas quem sente profundamente consegue sustentar o vazio emocional que o narcisista nunca conseguiu preencher sozinho. E essa percepção cria um rastro de lucidez que volta a iluminar o inconsciente. O empata começa a escutar uma voz interna que sempre existiu, mas que fora abafada por ruídos externos. Uma voz que não suplica compreensão, mas exige presença. Jung afirmava que a verdadeira cura começa quando você para de fugir de si mesmo. E essa voz é o chamado para essa cura. Ela se manifesta como uma intuição mais forte, uma visão mais clara, uma coragem silenciosa que nunca precisou de aprovação. Cada insight surge como uma lâmina que corta ilusões antigas, e o empata percebe que parte da dor que sentia não vinha do narcisista, mas da tentativa exaustiva de caber em um vínculo que nunca foi construído para sua sensibilidade. Nesse estado ampliado, o empata começa a enxergar padrões que antes pareciam inevitáveis. Sempre existiu uma tentativa de agradar, de compreender, de equilibrar as emoções alheias, enquanto as próprias iam sendo empurradas para o fundo da alma. Esse movimento interno sempre foi confundido com amor, mas agora revela sua verdadeira face: sobrevivência emocional. O narcisista criou uma dinâmica onde o empata se tornou o amortecedor do caos dele. E quando o empata percebe isso, algo se rompe. Não é raiva, não é rebeldia, é a simples impossibilidade de continuar ajudando alguém que usa vulnerabilidade como brecha. A partir desse rompimento interno, o empata sente uma força nova nascer, uma força que não grita, não desafia, não se impõe. Uma força que simplesmente existe. É uma sensação de raízes emocionais voltando a crescer no próprio solo e não no terreno alheio. Jung dizia que o processo de individuação é como recuperar partes espalhadas de si. E é exatamente isso que o empata começa a vivenciar. Pela primeira vez, ele se ouve antes de ouvir o outro. Ele se reconhece antes de ser reconhecido. E essa mudança cria um campo energético tão intenso que o narcisista começa a sentir o impacto sem que uma palavra seja dita. O narcisista, percebendo essa mudança silenciosa, reage com inquietação. Ele tenta reviver padrões antigos, usa o charme habitual, provoca emoções conhecidas, cria tensões artificiais, mas nada ecoa como antes. O empata não se abala, não porque seja frio, mas porque finalmente entende a natureza do jogo. A manipulação perde efeito quando o receptor não se deixa conduzir pela culpa, pelo medo ou pela necessidade de aprovação. E esse novo empata não dança mais conforme a música emocional do outro. Ele observa a melodia, reconhece o ritmo, mas escolhe não entrar no compasso. Essa escolha simples é devastadora para quem sempre viveu de controle. Nesse processo, o empata percebe que a energia do narcisista começa a se confundir. Ele não sabe mais qual botão apertar, qual discurso usar, qual estratégia repetir. O empata não dá sinais emocionais que confirmem sucesso nem fracasso. Essa ausência de retorno é como um colapso para o narcisista, que depende profundamente da resposta emocional do outro para se sentir existente. Aqui, o empata descobre a técnica proibida não como uma manipulação, mas como uma postura interna. Quando você não alimenta o jogo desaba, não por vingança, mas por lógica psíquica. É o colapso do sistema emocional que o narcisista construiu para sobreviver. Com o narcisista em descompasso, o empata experimenta algo novo: liberdade interna.
Uma liberdade que não depende de afastamento físico nem de rompimento brusco. É uma liberdade que nasce quando você entende que nada do que o outro faz pode te atingir se você não abrir espaço interno para isso. Jung afirmava que somos feridos apenas nos pontos onde ainda não estamos conscientes. E agora, com luz suficiente lançada sobre as dinâmicas tóxicas, a consciência cria uma espécie de escudo invisível. O narcisista tenta, mas suas investidas atravessam o empata como vento, atravessa uma rocha, sem impacto, sem marca, sem força. E nessa nova realidade interna, o empata percebe algo mais profundo e perturbador. O narcisista não é inimigo, é sintoma. Sintoma de feridas emocionais que o empata carregou por anos. Feridas que criaram uma predisposição para tolerar o intolerável, aceitar o inaceitável, sentir o insentível. O narcisista apenas encontrou terreno fértil para projetar suas sombras. E quando esse terreno deixa de existir, ele também deixa de ter influência. A relação inteira revela sua verdadeira natureza. Um encontro entre sombras e luzes tentando se reorganizar. E agora, pela primeira vez, a reorganização está acontecendo a favor do empata. No fim desse bloco, surge uma verdade silenciosa, quase sutil, mas que vibra profundamente no inconsciente. O empata não precisa dominar o narcisista para se libertar dele. Ele só precisa dominar a si mesmo. E esse domínio começa quando você entende que o poder proibido não é uma técnica para controlar o outro, mas um método ancestral de recuperar o próprio centro. Quando o empata encontra esse centro, o narcisista perde o próprio chão. Existe um momento em que o empata percebe que não está mais apenas reagindo ao narcisista, está observando cada movimento, cada intenção oculta, cada tentativa de manipulação, como quem assiste uma peça repetida vezes demais. A familiaridade deixa de ser hipnose e se torna clareza. Jung dizia que aquilo que compreendemos deixa de nos dominar, e é exatamente isso que começa a acontecer. O narcisista não muda, mas o impacto muda. A energia que antes atravessava o empata agora se dissolve antes de tocá-lo, como se tivesse perdido a permissão para entrar. E essa retirada silenciosa de permissão é, por si só, uma revolução interna. Com essa nova visão, o empata começa a notar algo que sempre esteve escondido. O narcisista depende dele mais do que jamais admitirá. Depende da sua reação, do seu brilho, da sua atenção, da sua sensibilidade. Ele precisa do empata para existir emocionalmente, porque não sabe lidar com o próprio vazio. Quando essa dependência fica visível, o jogo perde o glamour e revela sua verdadeira natureza, uma busca desesperada por alimento psíquico. E o empatas, agora mais consciente, começa a retirar esse alimento não por vingança, mas por sobrevivência. O narcisista sente isso como abandono, mas na verdade é apenas autonomia. Nesse estado de autonomia, o empata redescobre o próprio território interno. Lugares esquecidos de si começam a se reconstruir. Sensações antigas, desejos engavetados, sonhos silenciados. Tudo retorna como se tivesse aguardado pacientemente atrás de uma porta que o narcisista não conseguia ver. Jung chamava isso de retorno simbólico ao self, uma descida ao inconsciente que não destrói, reorganiza. Essa reorganização acontece em silêncio, mas seu efeito é ensurdecedor. O empata começa a lembrar quem é sem o peso da narrativa do outro. Enquanto isso, o narcisista tenta intensificar o controle. Ele testa limites que antes funcionavam facilmente. Usa argumentos que sempre tiveram impacto. Revive dramas que costumavam desestabilizar, mas nada produz o efeito desejado. A ausência de retorno emocional cria um espelho devastador. Pela primeira vez, ele enxerga a própria impotência. O empata não reage, não se encolhe, não tenta explicar, não tenta salvar. Ele apenas existe. E essa existência consciente é intolerável para quem vive de arrancar energia alheia. O narcisista começa a colapsar emocionalmente, ainda que por fora finja domínio. Esse colapso cria movimentos caóticos, horas de silêncio seguidas de pequenas explosões emocionais.
Aproximações repentinas, seguidas de afastamento frio, tentativas de causar culpa, seguidas por discursos de admiração teatral. Mas o empata agora vê tudo como padrões previsíveis. A emoção não o arrasta mais. Ela simplesmente se revela. É como ter acesso aos bastidores de uma peça que antes parecia real. A ilusão cai, e com ela cai o poder. Jung dizia que, onde há clareza, não há magia, e a magia do narcisista se desfaz sob o olhar atento do empata. O empata, por sua vez, começa a perceber mudanças ainda mais profundas. Ele nota que o próprio corpo reage diferente. O peito não aperta como antes, o estômago não trava, os pensamentos não entram em espiral. A mente encontra espaço, o corpo encontra chão, a alma encontra voz. Esse reencontro com o próprio estado natural gera uma sensação de expansão. É como se ele estivesse ocupando um espaço interno que sempre foi seu, mas que permaneceu cedido ao narcisista durante tempo demais. Essa expansão é o início do domínio interno, o verdadeiro domínio. Aos poucos, o empata percebe que o narcisista tenta desesperadamente recuperar o antigo roteiro emocional, mas nada se encaixa mais. As palavras dele soam vazias, as acusações parecem repetidas, os elogios soam comprados. Nada tem substância porque nada mais penetra. O empata, agora desperto, entende que o narcisista não tem profundidade, tem estratégia, não tem amor, tem necessidade, não tem presença, tem teatralidade. E essa compreensão não machuca, liberta, porque você não se perde em quem não tem onde te segurar. Essa liberdade desperta algo ainda mais poderoso, a capacidade de ver a si mesmo não como reflexo, mas como origem. O empata percebe que sua sensibilidade não foi feita para servir o caos alheio, mas para navegar o próprio inconsciente com sabedoria. Jung dizia que a alma humana é feita de opostos e que a cura surge quando deixamos de lutar contra esses opostos e começamos a integrá-los. O empata, nesse ponto, começa a integrar o que antes rejeitava, sua força, sua sombra, sua coragem, sua autonomia. O narcisista, por não ter essa capacidade, tenta destruir o que não consegue integrar. E é aqui que a separação psíquica se torna inevitável. No meio dessa separação silenciosa, o narcisista entra em crise. Ele percebe que perdeu o acesso ao território emocional do empata, o território que sempre lhe garantiu controle. E essa percepção ecoa como ameaça. Ele tenta atrair, intimidar, seduzir, provocar, tenta reacender a culpa, reacender a dependência, reacender a necessidade, mas tudo que ele toca agora vira poeira. O empata já atravessou o limiar interno que o narcisista não consegue seguir. E quando esse limiar é atravessado, não há retorno. E então surge uma revelação devastadora. O domínio que o empata alcança não é sobre o narcisista, é sobre si mesmo. O narcisista perde poder, não porque o empata o destrói, mas porque o empata se reconstrói. E essa reconstrução interna cria uma atmosfera que o narcisista não consegue habitar. Ele é feito de controle. O empata agora é feito de consciência. E consciência sempre vence controle, porque não precisa vencê-lo, apenas o ilumina. Há um instante derradeiro nessa jornada em que o empata sente o próprio mundo interno mudar de densidade, como se algo que esteve suspenso por tempo demais finalmente tocasse o chão. Não é iluminação súbita, não é epifania dramática, é aterramento, um retorno lento, profundo e quase solene ao próprio centro. Jung dizia que a alma encontra paz quando deixa de lutar contra o que é e começa a se alinhar com aquilo que sempre foi. E nesse retorno, o empata percebe que tudo o que viveu com o narcisista foi menos sobre o outro e mais sobre partes suas que precisavam emergir. Nada se perdeu. Tudo se revelou. Quando essa revelação se instala, o empata começa a enxergar a relação como um espelho arqueado, onde cada distorção do narcisista mostrava, por trás da fumaça, uma ausência interna que ele próprio nunca quis ver. A ausência de limites, a ausência de voz, a ausência de autoproteção. Essas ausências foram preenchidas por sensibilidade demais e consciência de menos. Mas agora a proporção se inverte. A sensibilidade continua existindo, intensa, viva,
pulsante, porém sustentada por uma nova espessura interna, a espessura que Jung chamaria de fortalecimento do self. E essa estrutura é algo que nenhum narcisista consegue dobrar. É nesse ponto que o narcisista começa a mostrar a face que sempre tentou esconder. Não a face imponente, mas a frágil. A frágil que acusa, implora, ameaça, promete, sabota. Tudo em sequência, tudo misturado, tudo sem coerência. Porque quando o empata deixa de ser previsível emocionalmente, o narcisista perde o ritmo interno que usava para manipulá-lo. É como se estivesse falando uma língua que o empata não compreende mais. O empata escuta, mas nada toca. Ele olha, mas nada se move por dentro. Esse silêncio interno não é indiferença, é cura. A cura que desarma qualquer tentativa de controle. Nesse estado de cura crescente, o empata sente seu inconsciente entregar mensagens sutis, como fragmentos de um sonho profundo que começa a ser lembrado. Memórias emocionais se reorganizam, feridas antigas revelam suas raízes, padrões antes inevitáveis começam a parecer absurdos. É o inconsciente emergindo, não para punir, mas para libertar. Jung dizia que nada que esteja na sombra pode ser integrado enquanto permanecer escondido. E aqui, o empata percebe que toda a dor vivida foi um convite brutal, mas necessário, para enxergar aquilo que ele negou por tempo demais, sua própria força. Essa força interior se manifesta primeiro no corpo. A respiração se aprofunda, o olhar se firma, a postura muda sem esforço, a presença se expande sem intenção. É como se um novo campo energético surgisse, um campo que o narcisista não consegue atravessar, não por poder, mas por incompatibilidade vibracional. Narcisistas vivem no território do vazio, empatas curados vivem no território da consciência, e consciência repele vazio. Essa repulsão não é conflito, é natureza. O empata percebe isso como uma sensação de intocabilidade interna, como se finalmente pudesse existir sem ser invadido. Enquanto essa presença se expande, o narcisista sente algo que jamais admite: medo. Não medo de ser punido, mas medo de perder o único tipo de controle que conhece. O empata vê essa oscilação com clareza, como quem observa uma tempestade se formando no horizonte sem qualquer intenção de entrar nela. O narcisista tenta criar caos para recuperar terreno, tenta reescrever narrativas, tenta reacender feridas, mas nada encontra espaço. A consciência do empata agora funciona como um cofre interno impossível de violar, e essa segurança emocional é o ápice da técnica proibida. No auge dessa travessia, o empata percebe que não precisa mais lutar contra o narcisista, porque a luta nunca foi externa. Ela sempre ocorreu nos corredores profundos da psique, onde projeções se misturavam com memórias e instintos se confundiam com crenças antigas. Agora tudo está claro. O narcisista não passa mais de um símbolo, um arquétipo que perdeu o efeito. Jung dizia que quando o símbolo perde seu poder, ele morre. E é exatamente isso que acontece. O narcisista, sem projeções para se alimentar, se torna apenas um ser humano comum, pequeno, previsível, raso. O encanto acaba, e quando o encanto acaba, o empata finalmente sente algo que parecia impossível: liberdade emocional. Não a liberdade romântica, nem a liberdade rebelde, mas uma liberdade silenciosa, madura, sólida. Uma liberdade que não precisa ser anunciada, porque é vivida. O empata sente que pode caminhar para frente sem olhar para trás, não por desprezo, mas por evolução. A sombra foi integrada, a consciência foi ampliada, o self foi restaurado. Nada do que o narcisista faça pode desfazer essa travessia. No fim desse bloco, surge uma verdade que vibra como um eco ancestral. O empata não domina o narcisista destruindo-o, domina-o deixando de ser afetado por ele. A técnica proibida não ensina controle externo, ensina libertação interna. É a inversão absoluta da dinâmica psicológica. E o empata sente, pela primeira vez, que o poder que buscava sempre esteve dentro dele, apenas adormecido sob camadas de medo e condicionamento emocional.
Quando essa percepção se completa, o narcisista deixa de ser ameaça e se torna apenas parte do passado psíquico. E o empata avança, não para vencer o outro, mas para recuperar totalmente a si mesmo. Há um instante após o último sopro da jornada em que tudo fica quieto demais. E é nesse silêncio que a alma começa a ouvir aquilo que antes não conseguia. A travessia entre sombras e luzes não termina quando as palavras cessam. Ela continua ressoando por dentro, como água que ainda se move, mesmo depois de a pedra ter afundado. Jung sempre dizia que aquilo que realmente importa não grita, sussurra. E esse sussurro agora se espalha por você, tocando lugares que talvez nunca tivessem sido iluminados. Não é o fim, é o eco do que foi despertado. Você talvez perceba que algo mudou, ainda que seja impossível nomear. Como se uma parte sua, há muito tempo esquecida, tivesse aberto os olhos pela primeira vez. A história entre o empata e o narcisista perde a forma de conflito e se revela como um espelho que não reflete o outro, mas o seu retorno a si mesmo. Nada aqui pede pressa. Nada aqui exige conclusão. Há apenas o convite silencioso para respirar esse novo espaço interno que agora existe, sólido, intacto, seu. A transformação não é um evento, é um movimento contínuo que começou sem que você percebesse. E à medida que esse movimento se expande, você pode sentir que o mundo parece diferente. Não porque ele mudou, mas porque você mudou o lugar de onde o observa. A manipulação perde o brilho, a dor perde o comando, o medo perde o rosto. Há algo mais profundo guiando você agora, uma presença interna que não busca permissão nem proteção. Uma presença que sempre esteve ali, mas precisava que você atravessasse a escuridão para reconhecê-la. Jung chamaria isso de encontro com o self. Você pode chamá-lo de retorno. Talvez você perceba que a grande revelação nunca foi sobre o narcisista. Ele foi apenas a porta, uma porta desconfortável, instável, dolorosa, mas ainda assim uma porta. O verdadeiro caminho sempre esteve dentro de você. E agora, com essa consciência desperta, tudo aquilo que um dia tentou te diminuir parece pequeno demais para alcançar o lugar onde você está. Não há mais medo de ser visto, não há mais receio de sentir, não há mais esforço para caber em narrativas alheias. Há apenas espaço, um espaço que pertence à sua alma. Nesse espaço, memórias antigas começam a se mover. Algumas se dissolvem, outras se reorganizam, outras finalmente encontram sentido. Nada é desperdiçado, nada é aleatório. Cada encontro, cada dor, cada silêncio foi parte de uma linguagem profunda que você só agora se tornou capaz de decifrar. E ao decifrá-la, você percebe que não precisa mais procurar fora aquilo que já encontrou dentro. A força não veio do confronto, veio da coragem de olhar, de ver, de existir. À medida que essa nova percepção se firma, a figura do narcisista se desfaz como névoa ao sol. Ele deixa de ser ameaça, deixa de ser enigma, deixa de ser centro. Torna-se apenas símbolo, um símbolo que cumpriu seu papel ao acionar o portal que você precisava atravessar. Jung lembrava que o inconsciente fala por símbolos, e quando o símbolo cumpre sua função, ele se desmancha. O que permanece é você. E isso, agora, é suficiente. O eco dessa jornada continua vibrando porque não pertence mais ao passado. Ele pertence ao que você está se tornando. Cada passo à frente nasce dessa nova consciência que não pede força, ela é a força. Uma consciência que não precisa controlar, ela integra. Uma consciência que não precisa vencer, ela desperta. O empata que você foi não desaparece. Ele evolui. Ele se torna alguém que sente profundamente sem ser arrastado. Alguém que vê claramente sem ser ferido. Alguém que caminha sem se perder. E nesse caminhar surge uma pergunta que não exige resposta imediata, mas que se instala como semente. Quem você será agora que voltou para si mesmo? Essa pergunta é o presente final da jornada. Não para inquietar, mas para abrir caminhos.
caminhos que não dependem mais das sombras alheias, mas da luz que você finalmente reconheceu dentro de si. A técnica proibida se revela não como arma, mas como despertar, e despertares nunca se encerram. Eles se aprofundam. Talvez, nos próximos dias, você sinta algumas frases deste vídeo retornarem sem aviso, como pequenas ondas que tocam a beira da consciência. Isso não é memória, é integração. É a psique reorganizando-se em silêncio. Deixe que isso aconteça. Deixe que o eco continue. Ele é parte da sua travessia. E se essa jornada tocou algo em você, mesmo que seja algo difícil de nomear, permita que ela continue viva além deste instante. Compartilhe essa experiência com quem talvez precise desse mesmo despertar. Curta, comente e inscreva-se, não como gesto mecânico, mas como continuidade natural de algo que te transformou. Porque quando a alma desperta, ela busca outras almas. E quando uma verdade interna acende, ela chama outras verdades para a luz.